Aí você fala assim para mim, professor, cara, eu tenho como criar um sistema de organização de pastas, mas antes do nome do assunto, né, o assunto, eu colocar um número para eu facilitar o controle, por exemplo, para facilitar o que o senhor me entenda. Eu tenho uma pasta, pode ser até no computador, tem uma pasta. Antes de colocar, por exemplo, lá comercial, eu quero colocar um número, por exemplo, 10. Tudo que for referente a 10, eu quero colocar a comercial, eu quero colocar dentro dessa pasta. Então ficaria assim, 10 tracinho comercial, o nome da pasta. Aí quando a pessoa abrir, professor, cliquei nessa pasta comercial, todo documento que vier tem que ter um número. Em vez de 10, vai ter que ser 11, tracinho, o nome do arquivo. Embaixo, segundo arquivo, 10, né, na casa de 10, então seria 1, referente ao 10, e dentro do segundo dígito seria o número 2, seria de 1 em 1 na segunda. Assim, como assim? Não, assim, ficaria mais fácil, professor, porque tudo referente a comercial, eu iniciaria com o número 1, que é referente à pasta comercial. Ah, entendi. Então, professor, olha, querendo ou não, você está fazendo um método da arquivologia, que é o numérico, que tem várias formas de fazer. Porém, uma que é muito usada e que é a que mais é indicada é a numérica por decimal. Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender? O numérico por decimal, deixa eu só passar aqui para vocês verem, seria assim. Numérico por decimal, cadê? Vamos lá. Primeiro, quando ele é indicado? Quando eu vou... Para quem eu vou utilizar? Para qual situação? Para qual departamento eu vou utilizar o método numérico? Eu posso usar, por exemplo, para identificar livros na biblioteca, colocar o livro por número, por exemplo, todo livro de psicologia tem lá, prateleira psicologia, deixa eu pegar aqui, todo livro de psicologia começa com 200. Tem lá, 200, número 200. No sistema lá do índice. O ruim é que tem que usar muito índice aqui, que é uma das vantagens que a gente vai falar. No método numérico, colocar 200. No número 200, tudo que é referente à psicologia vai vir no número 200 na catalogação. Por exemplo, psicologia, livro de ansiedade. O número dele será 201. 201. Por que 201, professor? Porque ele é o primeiro livro de psicologia. E depois, um livro sobre ansiedade, o mal do século, por exemplo. Mal do século que é a ansiedade. Aí viria 200, que ele pertence à categoria de 200, porque está falando de psicologia. Todo o número de 200 vai ser sobre psicologia, é um exemplo. Dentro desse número 200, vai vir um 202, que é referente ao número do item. Tá bom? Fica muito mais complicado? Fica. Até que você entenda a lógica, demanda de muito, mas muito tempo. Aí eu tenho o método por desenhos, colocar cada desenho que eu fizer receber um número específico, como se fosse um número de código de barra. Notas fiscais, eu tenho um número sobre notas fiscais, contratos, propostas de serviço. É igual que eu falei para vocês. Por nota fiscal, cada nota fiscal, quando eu emito, ela tem um número específico, né? Cada nota fiscal tem um número, como se fosse o registro dela. E esse registro, se for para o meu sistema, ele vai criar uma sequência, né? Eu emiti uma nota fiscal, a primeira nota fiscal que emiti foi a 001. Então, continua 001, a próxima vai ser o 002, 003 e assim por diante, até quando eu quiser usar o mesmo sistema. Aí, se eu mudei o sistema, obviamente ele vai começar uma nova numeração. Se não começar uma nova numeração e der a possibilidade de você continuar do número que você parou, beleza, não tem problema, tá bom? Mas, professor, está complicado demais de entender. Relaxa que a gente vai ter alguns exemplos. Vamos lá, primeiro ponto. Vantagem de aplicar esse método e desvantagem. Facilita bastante na hora da localização, porque eu tenho um número, né? Esse número eu pesquiso ele. Eu preciso de um documento com o número 201, que é o livro de psicologia. Eu preciso de um livro de psicologia que é o 201, que a pessoa já sabe como é que funciona a biblioteca, ele já chega com um número. Aí eu pesquiso na minha plataforma, 201, pronto, ele já puxa o número, já liga o nome e já liga o local. Fica muito mais fácil também. Posso usar até uma planilha de Excel para fazer isso. Sigilo. Não precisamos olhar o assunto dos demais documentos para identificar. Por exemplo, se for um documento que tem um número, um contrato, por exemplo, tem lá o contrato
001. Começa com uma pasta chamada contratos e dentro dessa pasta tem uma sequência com número numérico, né? Uma ordenação numérica. E tem lá, por exemplo, na pasta de contratos tem o 001. Contrato 001. Só que não tem identificação. Se não tem identificação, eu tenho que clicar dentro para olhar, para ver o que significa. Se for por método alfabético, eu tenho que olhar para ver o nome da pessoa e o que está relacionado àquela pessoa. E se, dependendo da pessoa, não tiver autorização para fazer, para verificar, ela vai ver conteúdo sigiloso. Não pode. Então, o que eu faço? Eu já coloco um número, já coloco um nome, e já especifico tudo dentro de uma planilha ou dentro de um sistema, o que é o documento, o assunto principal, não o conteúdo, o assunto principal, e fica muito mais fácil de organizar e de localizar. Aí eu tenho alguns outros pontos. Outro ponto. Pode ser expandido ilimitadamente. Numeração infinita. Obviamente, todo número ele é infinito, né? Então, se eu for usar o método numérico, eu nunca vou ter problema de continuar uma numeração. Ele começa do 1 até 1 bilhão, trilhão de documentos numerados de ordem, por essa ordem, né? Por esse método. Aí eu tenho outro ponto também. Deixa eu ver se tem mais outro ponto aqui. Não tem. Desvantagens. Vocês vão ver que parece que a desvantagem sobressai as vantagens. Mas a gente sempre tem que colocar as vantagens e as desvantagens. Primeiro ponto. Precisa de um sistema para você organizar os documentos arquivados por método numérico. Vai lá no Excel, coloque numa planilha lá, numa coluna código, que é os números que você vai identificar. Depois, na frente cria uma nova coluna. Nessa nova coluna coloca a descrição, o nome do item que está arquivado. Você pode colocar em uma terceira coluna o assunto que está nele, em uma quarta coluna a data de arquivamento e uma quinta coluna o local onde que ele está. Aí você fala assim, nossa, professor, eu preciso de um documento aqui, que o cliente veio e o número do registro do documento arquivado é o 002. Aí eu vou lá, 002 é fácil de achar, o 0600. Aí eu tenho 7.000 documentos arquivados. 0600 aqui, deixa eu ver, 0600, deixa eu ver aqui no sistema, 0600. Dou um Enter, a planilha já organiza e já me entrega o 0600 pelo número. Fica muito mais fácil. Porque se for pelo nome, se tiver nomes iguais, ele vai subir e vai identificar os nomes iguais. Porém, se for um método de alfabetação pelo índice, não tem problema. Ele já separa. Porém, nem sempre ele vai bater e vai confundir, vai te trazer dois resultados. Quando você vai usar o método por índice, ele já te traz o único só, que é referente àquele número, se não tiver número repetido. Bom, é uma das desvantagens também, ficar fazendo repetição de número e ter o controle de qual é o próximo número. Depois da pesquisa do índice, é necessário pesquisar onde o arquivo está. Obviamente, eu vou ter que usar dois métodos. Pesquisei aqui, que é o método indireto, que a gente já viu na primeira aula, sobre os métodos. Pesquisei aqui, vou ter que ir lá no meu escritório, já com a localização, né? Eu tenho que pesquisar ainda aonde está o armário, né? Se tiver 4, 5 armários, eu vou ter que olhar qual é o armário. Se tiver bem identificado o armário, eu vou direto no armário, e vou direto na prateleira, e vou direto no arquivo. Se estiver bem organizado, senão traz uma problemática também. Beleza. Uma pasta com nome diversos fica sem sentido se colocar os documentos com vários números. Por exemplo, sabe aquela pastinha da bagunça? A pastinha da bagunça, geralmente, você coloca todos os documentos que você não sabe por onde começar. E documentos com numeração, ele fica sem sentido se você colocar uma pastinha assim. Porque geralmente são diversos assuntos, são diversas informações que podem se chocar. Documentos numerados, eles têm que ter uma sequência, né? Tem que ter um mesmo sentido, se forem unidos. Bom, aí beleza. Outro ponto desfavorável desse método. Vai ter que usar um software, caso você não queira usar uma planilha, vai ter que usar um software, que é um programa de computador, para fazer a organização, né, desses arquivos. Se você for usar
um software para fazer essa ordenação por arquivo, fica um pouco complicado, né? Porque um software não é tão barato a implantação dele. Mas tá, como usar? Divido em 3 etapas, em 3 dígitos geralmente, mas podem ser em 4, 5 dígitos também, não tem problema. Mas como funciona? Suponhamos que eu tenho que pegar um documento em primeira etapa. As primeiras pastas que eu crio são na casa de 100 em 100. Por exemplo, a pasta de administração agora tem um código chamado número 100. O número 100, tracinho, administração, pertence à administração, obviamente. O número 100 é único, tá? E o número 200 é sobre aluguel e o número 300 é sobre o departamento de compra. Cada pasta tem o seu número, tá bom? Tá vendo? Cada pasta tem o seu número. Como se fosse um código só para essa pasta. Suponhamos que eu clico na pasta aluguel. Na pasta aluguel, eu tenho que criar uma subpasta, correto? Essa subpasta chama-se apartamento. Notem que eu não vou começar como 201, vou começar como 210. Por quê? É de casa de 10 em 10. Então, se for, por exemplo, se eu tiver 9 pastas, serão 9 pastas? Pasta 210, pasta 220, pasta 230, pasta 200, de 10 em 10. Aí cheguei na pasta, eu tenho uma 10ª pasta, pasta 2010, digamos assim, tá bom? É de 10 em 10, então aumenta, 200 e 2010. É de 10 em 10, esse é o código da pasta, tá bom? É indicado terminar com o código 10, então introduzindo 210 ou 290, né? Se não, se for ter mais pasta, é melhor já começar o código aqui, em vez de 200, com só 3 dígitos, que ele te deixa limitado e fica confuso, já começa com, em vez de 200, começa com 2.000, 3.000, 4.000, que aí o código fica mais fácil para você trabalhar, tá bom? Aí, nessa casa aqui, em vez de ser de 10 em 10, seria de 1.000 em 1.000, tá bom? Ou continua de 10 em 10, não tem problematização nenhuma. Aí, dentro da pastinha aluguel, eu vou criar uma pasta. Dentro da pastinha aluguel, tem uma pasta chamada apartamento. Dentro da pasta apartamento, ó, tem aqui, ó. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, casa, apartamento, casa e assim por diante. Aí eu quero usar o exemplo do apartamento. Eu quero entrar dentro do apartamento. Cliquei dentro do apartamento, eu quero ver quais são os apartamentos que eu tenho. Aí eu vou registrar os apartamentos. Então, eu entrei dentro da pasta do aluguel, dentro da pasta apartamento, dentro da pasta do apartamento, ó, deixa eu só subtrair aqui um pouquinho. Dentro da pasta do apartamento, eu tenho um apartamento chamado apartamento de um dormitório. Opa, professor. Então, eu tenho uma pasta geral, que é um código específico para ela, que é o aluguel. Dentro dessa pasta, eu continuo com o número 2, que é referente à primeira pasta. A casa de 200 é para que eu preencha os outros dígitos, correto? Correto, exatamente. Por quê? Por que começa em 10? Porque aqui já é 0. Então, dentro dessa pasta começa em 210, 220, 230, 240. Então, começa dessa forma. Se eu clicar dentro da pasta apartamento, eu já estou usando o dígito 2, eu já estou usando o dígito 1, e aqui eu tenho que preencher com o segundo dígito. Diferente da pasta da primeira pasta, que é de 100 em 100, diferente da segunda pasta, que é de 10 em 10, a terceira pasta é de 1 em 1. Então, seria assim, apartamento de um dormitório, seria assim, 211. 2 referente ao aluguel, 1 referente ao apartamento e 1 referente ao primeiro item que está aqui. Se fosse um terceiro item, seria, por exemplo, apartamento de 3 dormitórios, seria 212, né, que seria 2, 1, 2, tracinho, apartamento de 4 dormitórios. 203, apartamento de 6 dormitórios. 200 e assim por diante, tá vendo? 216, 212, 213 e assim sucessivamente, tá bom? Então, seria dessa forma. Professor, chegou no 210. O que eu faço? 210, chegou no 210, chegou no 9, né? Que é 219. Chegou 219, o que eu faço? 2, 1, 2, 0. Deixa eu escrever aqui, senão vai ficar confuso. Chegou nesse ponto, não tem mais. Chegou lá no 200
219. Chegou lá no 219. Nossa, isso aqui era para ser um 9. Mas vamos lá. Chegou no 219. Então, teria 9 pastas aqui dentro. Tá, professor. Se é de 1 em 1, eu não posso mudar esse 1 aqui, porque parece que vai sair. Se eu colocar 229, vai parecer que eu estou na pasta errada. Número 2, que é referente ao aluguel. Número 2 seria referente à pasta de casa, não apartamento. Porque seria o número 2, estaria dentro da pasta número 2. Como eu não posso fazer isso, professor, então o senhor me indica fazer o quê? Eu indico fazer isso aqui. Ó. Coloca o número 2, o número 1. Agora, você não tinha feito até o 9? Faz até o 10. E sucessivamente nas demais pastas também. Bom, isso referente como se estivesse dentro da pasta 211. Serve a mesma coisa para esse e serve a mesma coisa para esse. Tá bom? Então seria apartamento de um dormitório, código dele é 211, tracinho apartamento. Aí suponhamos que já tenha 9. Aí chega no 9, ficaria assim, nossa, professor, e agora? Se é de 1 em 1, obviamente o 9 acabou. E se eu mudar aqui, se eu mudar o segundo dígito, vai parecer que o arquivo que eu vou colocar aqui parece que era de outra pasta. Então, o que eu tenho que fazer? Continuo 2 referente à primeira pasta, que é dos aluguéis, o segundo dígito, que é referente ao apartamento, e o terceiro dígito referente à pasta, à sequência dos apartamentos. Tá bom? Dessa forma ficou interessante. Indicado. Funciona melhor em pastas do computador por serem facilmente encontradas. Pelo computador que eu coloquei aqui, eu uso bastante esse método. Mas eu uso ele de uma outra forma, não tem problema. Porém, esse é o método mais indicado. Eu uso uma outra forma adaptada para facilitar. No meu conhecimento fica melhor. Mas esse é o método mais indicado para empresas. É o método mais utilizado para a organização. Principalmente se na empresa, cada departamento não pode guardar nada no computador. Tem um computador central que toda empresa acessa ele e guarda os documentos nele, não nos próprios computadores. Então, é um computador central que serve para vocês enviarem os documentos do seu computador para outro. Vamos fazer um exemplo. Eu odeio ficar explicando uma coisa sem ter uma coisa para visualizar. Suponhamos que aqui tem um computador. Aqui tem um computador central. Ele só serve para armazenamento. Aqui tem um monte de pastinhas de gerencial. Aqui tem um departamento de RH, aqui tem um departamento financeiro e aqui tem um departamento de marketing. É um exemplo. E os documentos produzidos pelo RH não são guardados no computador do RH. São feitos e guardados sempre nesse computador. Os documentos produzidos pelo financeiro são sempre guardados aqui também, assim mesmo com o departamento de marketing. Cada um desses departamentos tem acesso exclusivo à sua pasta, porque cada pasta é acessada por um usuário e senha. Então, o financeiro não vê os documentos do RH e o RH não vê os demais documentos, só se tiver autorização. Tá bom? Assim fica tudo centralizado, todos os documentos ficam centralizados em um só computador. Se porventura um computador do RH estragar, os documentos ainda podem ser acessados por rede, por outro equipamento. Tá bom? Isso funciona muito bem em casa também. Se você puder fazer isso, seria interessante fazer para backup. Tá bom? Então, durante o trabalho, os documentos podem ser colocados aqui no próprio computador, mas para o final do dia podem ser guardados no computador central, que é o mais indicado. Tá bom? Deixa eu só tirar esse monte de rabisco aqui. Porém, podem ser utilizados em físicos também. Arquivos físicos. Pastas físicas. Como ficaria? Por exemplo, se fosse pastas físicas, ficaria assim, 211, apartamento de 1 quarto. Eu posso usar, por exemplo, aquele passo a passo das pastas virtuais, como eu fiz ali atrás, para eu colocar isso num índice, né, numa planilha. Aí a pasta 211, ela não é uma pasta virtual, é uma pasta física. Então, o passo a passo que eu vou fazer no próprio Excel, num programa específico, vai me mostrar aonde está essa pasta.
E essa pasta 211, tem uma observação lá, que ela está no segundo armário, na segunda prateleira. Então fica mais fácil de eu identificar. Um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Outro exemplo é 212, apartamentos 2 quartos. Tá vendo? É como se fosse aquele passo a passo, só com pastas físicas. Mas eu não preciso criar uma pasta grande chamado aluguel. Não preciso. Eu posso colocar uma gaveta chamada aluguel e dentro nesse caso 210, dentro dessa gaveta 210 tem as pastas sobre os aluguéis, tá bom? Dessa forma fica interessantíssimo. Show? Aí, como eu posso aplicar isso dentro de um computador? Ficaria assim. As pastas do computador ficariam bem facilmente organizadas de 100 em 100, dessa forma. Chegou, por exemplo, em 900. Como eu continuaria? 900, eu só aplicaria mais um número 100. Então ficaria 9.000 e assim por diante. Tá bom? Que é de 100 em 100, você soma mais 100 no número. Aí ficaria a sequência corretamente. Suponhamos que eu vou olhar aqui, deixa eu ver qual pastinha. Eu vou olhar o comercial. Cliquei aqui no comercial. Aqui, ó. Estou dentro da pasta comercial. Dentro da pasta comercial, notem, ó, tem 210, 220, 230, 240, 250. Isso de 10 em 10, sendo aquela mesma formatação. Por exemplo, cheguei aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Cadê minha canetinha? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Eu gosto de rabiscar isso aqui. Calma aí. Ó, se eu estou na pasta geral 200, chamado comercial, se eu chegasse na pastinha 290, como que eu poderia colocar mais uma? Aí a segunda, suponhamos que essa pasta 290 seria sobre uma cidade. Não uma região como está aqui, cidade. Nessa pastinha, como ficaria? 200 e qual? Depois, ó, 910, 100. Ficaria dessa forma, tá bom? Por quê? É de 10 em 10. 10 em 10. 90. Opa, errei. Não, isso é de 10 em 10, professor. Então a próxima ficaria o próprio número. Tá vendo que é um pouquinho confuso? Eu não gosto muito desse método. Confesso para vocês que eu não gosto muito desse método porque ele é um pouquinho confuso. Deixa eu só apagar esse aqui rapidinho. Por quê? Ele é um pouquinho confuso, porque você fala assim, nossa, professor, ele é muito confuso. Se você for observar, olha só, eu gosto de pensar junto com vocês, né? Porque se eu for colocar coisa pronta aqui, é só para vocês engolirem. Então, se for assim, 290, seria depois 290, 310. Só que se eu vou colocar um 3 aqui, vai parecer que eu estou na terceira pasta, que é um outro assunto, que é eu acho que, se eu não me engano, é financeiro, comercial, acho que é financeiro. Vamos voltar lá um pouquinho, só para a gente ver. Se eu colocar o número compras. Se eu colocar o número 3 aqui, colocar 310, vai parecer que é uma pastinha, a primeira pastinha da pasta sobre compras. Mas como que eu colocaria aqui? Obviamente, depois do 90, a gente tem o número 100. Então, eu continuaria na mesma formatação. Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Então, ficaria 1.000 e 1.000. Não tem muita coisa para fazer. Não tem. Aí ficaria assim, 2.100. Essa é uma possibilidade. E é o que deve se fazer. Então, ficaria 2.100. Deixa eu só apagar de novo para fazer esse 100 aqui melhor. 2.100. Suponhamos que a gente está dentro da pasta comercial e eu fiz 9 pastas. Eu preciso de uma 10ª pasta. E o código da 10ª pasta será 2.100. Que é o da 10ª pasta. Porque esse número 2 é referente ao comercial, este número 100 é referente à subpasta dentro do comercial, que suponhamos que são as cidades, nesse caso, que não tem mais aqui, não. Se fosse região, vai até, são 5 regiões só. Aí dentro dessa subpasta sobre a cidade, eu tenho um bairro, por exemplo. Então o bairro viria dessa forma. Então ficaria 21.001. Esse é o código. Mas se ler número 2 como se fosse o primeiro código, esses 3 dígitos... Opa! Não. Arma aí, professor.
Desce não. Calma aí, calma aí. Tá vendo esse zero aqui, professor? Esse zero aqui é o número 1, porque é 101. Por quê? Se eu for entrar dentro da pasta 290, eu entrei na pasta 290, o primeiro item seria 291. E o segundo item seria 292. Assim por diante. A mesma coisa, 2, 10, 1, 2, 3 e assim por diante. Então ficaria 2, o caso de 3 dígitos, e o último dígito desse, depois do 10, ou depois do 9, ele ficaria referente às demais pastas. Nossa, professor, muito confuso, muito confuso. Deixa eu dar um exemplo bem prático, porque se for fazer assim, a explicação ficou muito ruim. Eu confesso que ficou ruim. Então vamos lá. Então vamos tentar fazer isso numa lógica para vocês aqui. Deixa eu voltar. Comercial. Pequeno comercial. Obviamente, as pastas do comercial são de 10 em 10, porque a pasta geral, antes, que vem com 3 dígitos, 200. Na pasta 200, cliquei, entrei. E aqui tem 10 em 10. Suponhamos que eu vou entrar agora na pasta de 210 Centro-Oeste. Aqui eu tenho Goiás. Né? Goiás, parará, parará. Ok. 211, 212, 213. Ficou 2 referente à pasta comercial, 1 referente ao Centro-Oeste e 1 referente a Goiás. 2 referente à pasta comercial, 1 referente ao Centro-Oeste e 2 referente à pasta Mato Grosso, que é a segunda pasta dentro do Centro-Oeste. Suponhamos que eu vou clicar em Goiás. Aqui eu coloquei sem número para a gente pensar juntos. Então vamos lá. Como ficaria? Ficaria da seguinte forma. Deixa eu só usar esse outro canetão aqui. Cadê meu negócio aqui? Vamos lá. Como ficaria? Ficaria 2. Ficaria o número 2. Calma aí. Deixa eu só ver um negócio aqui para ver se eu consigo fazer pelo mouse. Estou sem a canetinha de desenho. Então vamos lá. Vou fazer pelo mouse mesmo. Deixa eu só limpar isso aqui. Vamos colocar daqui. Ó. O Acreúna ficaria 2. Tá? Está dentro da pasta comercial. Ele está dentro da pasta Centro-Oeste. Dentro da pasta Centro-Oeste, ele está na pasta... Cadê? Goiás. A pasta Goiás é a primeira dentro da pasta Centro-Oeste. Então é pasta comercial, pasta Centro-Oeste e pasta Goiás. Tá, pasta Goiás. Estou com retorno aqui, estou olhando lá. E agora, professor? E a Acreúna? Como ficaria? A Acreúna ficaria pasta 1. Goiânia, como ficaria? Goiânia ficaria 2. Nossa, que desenho ruim. 2. Pasta número 2. Ela já está na pasta comercial 200. Está na pasta comercial 210. Nesse caso, se fosse fazer, estaria na pasta referente à casa de Centro-Oeste. Então, daria na pasta 1, subpasta 1. Está aqui embaixo. Estaria na pasta Goiás, que é a pasta número 1. E seria a segunda subpasta dentro da pasta Goiás. Então ficaria 2, 1, 1, 2. Então ficaria 2 referente ao comercial, 1 referente ao Centro-Oeste, 1 referente à casa do Goiás e 2 referente à Goiânia. E assim sucessivamente. Vamos ver Iporá. Iporá ficaria assim: 2 referente à pasta Goiás, 1 referente à pasta Centro-Oeste, 1 referente à pasta Goiás e 3 referente à terceira pasta, e assim sucessivamente, tá bom? Aí suponhamos que eu vou ver agora, deixa eu ver aqui, uma pasta chamada Rio Verde. A pasta Rio Verde seria a pasta 2, 4, 5, 6. Seria a pasta 2116. Cliquei na pasta 2116, estou na pasta 2116 e ficaria, já que eu estou na pasta, deixa eu só colocar aqui para a gente não esquecer. Estou dentro da pasta 2, 1, 1. Estou colocando esses pontinhos aqui porque é mania. Deixa eu apagar esse pontinho. Ficaria na pasta 2, 1, 1, 1, 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque é muita anotação. Isso. Ficaria isso mesmo. 2, 1, 1, 6. 2, 1, 1, 6. 2, 1, 6. Na pasta 2, 1, 1, 6. Por que estou na pasta 2, 1, 6? Porque estou dentro da pasta do Rio Verde. 2, 1, 1, 6. Eu já estou dentro da pasta comercial, que é o 200. Eu já estou dentro da pasta comercial, que é o do Centro-Oeste, 210.
Agora estou na pasta Goiás 211 e eu estou agora na pasta 2016 referente a Rio Verde. Tá vendo? Ó, o 2 referente comercial, o 1 referente ao Centro-Oeste, o 1 aqui de novo referente a Goiás e o 6 referente à sexta pasta que está dentro da pasta do Goiás, que é Rio Verde. Dentro de Rio Verde, eu tenho uma pasta chamada, por exemplo, Solar da Agreste. A pasta Solar da Agreste, qual que seria o número que viria antes dela aqui? O número que viria antes dela aqui seria qual? Seria o 2, deixa eu tirar esse 200 para não confundir. Seria o 2, que é referente à pasta comercial. Seria o número 1, que é referente à pasta do Centro-Oeste, que é aquela casa de 10. Dentro da casa de 10, eu entrei na pasta Goiás. A pasta Goiás. Deixa eu só colocar uma distância aqui, para não ficar tão esquisito. A pasta Goiás. Dentro da pasta Goiás, eu entrei na pasta Rio Verde. E dentro da pasta Rio Verde, eu estou na pasta 1, 2, 3, 4. Estou na pasta 4. Não é tão difícil se você for ver essa lógica. Eu estou tentando criar uma lógica na cabeça de vocês, tá bom? Se ficou confuso, tente ver a aula de novo para tentar organizar, pelo menos nesses exemplos que a gente deu aqui. Então, sempre, olha só, se fosse aqui, por exemplo, a pasta número 3, seria a pasta número 3, referente a compras, a pasta número 1, referente, por exemplo, a boletos, a pasta dentro de boletos referente ao item 1, que é o 211, que seria o primeiro boleto, o segundo boleto, o terceiro boleto e assim por diante. Segue a mesma ordem cronológica ou a mesma ordem de lógica, tá bom? A mesma coisa. Agora, suponhamos que eu vou continuar na mesma lógica. Só que em vez de eu criar essa lógica, por exemplo, 200, 210, 211, na mesma pasta do 211, professor, eu posso, por exemplo, deixa eu ver aqui uma lógica para eu colocar na cabeça de vocês. Suponhamos, na pasta do Rio Verde. Na pasta do Rio Verde, eu sei que a pasta do Rio Verde é 216. A pasta do Rio Verde é 216. E a pasta do Solar do Agreste, qual que era a pasta do Solar do Agreste? Vamos ver lá qual que era a pastinha do Solar do Agreste que a gente tinha feito. A do Solar do Agreste é a 21164. 21164. Então, a pastinha do Solar do Agreste seria 21164. Professor, onde você está organizando? Relaxa que eu vou organizar aqui para vocês verem. Por exemplo, vamos lá. Eu vou sumir agora porque eu quero que vocês vejam um negócio. Ó, eu sumi aqui. Não é aqui. Sumi. Suponhamos, vamos lá na pastinha referente ao Goiás. Suponhamos que eu estou dentro da pasta 200. Dentro da pasta 200 eu tenho de 10 em 10, que é a subpasta. Todas as subpastas são de 10 em 10. As terceiras pastas são de 1 em 1 e assim sucessivamente seguem a mesma regra. Sempre congelando o primeiro número que fica referente à pasta que eu estou entrando. Tá bom? Então vamos lá. 200 referente à pasta comercial. 210 referente ao número 2 que estou no comercial. Goiás 211, que eu estou no número 2, que é referente comercial. Número 1, que é o Centro-Oeste, e número 1, que é o primeiro item, né? Que é o Goiás, que é a primeira pasta. Se fosse uma, por exemplo, em vez de ser pasta, fosse uma planilha, seria a planilha 211, tracinho, o nome da planilha. E assim sucessivamente, se você for criar nesse contexto. Se não, você pode fazer assim, ó. Eu criei uma subpasta para comercial, uma subpasta para Centro-Oeste, uma subpasta para Goiás, uma subpasta para Rio Verde, que Rio Verde aqui é o sexto, então é a sexta pasta. Ficou assim, 2, 2 referente ao comercial, 1 referente ao Centro-Oeste, 1 referente ao Goiás, e o 6 referente à sexta pasta que está dentro do 1 aqui, que é a pasta referente a Rio Verde. Esse 1 que eu estou falando que é a pasta Goiás. Por que esse 1? Porque o terceiro dígito aqui é 1, eu congelo ele e vou para uma segunda sequência de 1 até o demais, que é o novo referente às novas pastas. Dentro da pasta Rio Verde, eu tenho uma quarta pasta que chama Solar da Agreste, que é onde que eu estou. E aonde, que é a pasta que é onde eu estou. E dentro dessa pasta, notem aqui que eu tenho Camargo, José do Camargo, Escola Ápice, Sebastiana Matias. Professor, o senhor usou o método numérico só para as pastas e não colocou para os arquivos? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Eu estou usando um método mesclado, que eu nomeio o método mesclado.
Aqui ele me levou as pastas para esse método, né, de organização, e quando chegou nos itens dentro da pasta, eu mesclei usando uma ordenação diferente. Eu usei com um método numérico, né, alfabético, mas usando a alfabetação, que é colocando os sobrenomes, os últimos sobrenomes em primeiro lugar. E os nomes de empresa continuam da mesma forma. Bom, espero que tenha sido boa a minha explicação. Se não foi, escreva e fala assim, professor, explica de novo, que eu não entendi bulhufo nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Ponto principal. Eu quero explicar para vocês um ponto. Método mesclado, fora da arquivologia. Esse método mesclado é minha sugestão. Nada a ver com arquivologia, minha sugestão. No método mesclado, fica muito mais fácil. Vocês vão entender por quê. Primeiro, coloque as pastas de numerações mais simples, com um dígito, e quando for adicionado, arquivos ou pastas são adaptando. Vocês se lembram que o comercial inicia com 200? E quando eu entro, o 200 se transforma em 210, porque a primeira pasta não é 201, é 210, assim sucessivamente. Vocês viram a dificuldade para tentar... Eu tentei colocar o máximo possível em uma linguagem simples, porque esse método ele é muito complicado se eu for colocar em termos corretos, né? O termo correto da arquivologia vocês não entendem de forma alguma. Mas a lógica eu que tentei colocar de um jeito mais simples. E mesmo assim, fico confuso. Então, como seria? Vamos ver um exemplo de pastas do computador se eu pegasse o método por assunto e mesclasse com o método numérico no meu método. Isso é uma sugestão minha. Porém, os métodos corretos é aqueles, tá bom? Isso dentro da arquivologia. Isso aqui é extra, caso você queira fazer. Eu faço dessa forma porque eu sei que todos os métodos são bons, mas eu busco uma facilidade para que eu entenda. Eu coloco assim, eu coloco de 1 a 9. Eu não coloco de 100 em 100, ficaria assim, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Isso naquele método do numérico que eu expliquei para vocês, o método numérico anterior. Ficaria 100, 200, 300, 400. Se eu entrasse na loja, ficaria 910. Se eu entrasse em jurídico, por exemplo, contratos, ficaria 210 contratos. Ao lado do contratos ficaria, por exemplo, certidões, ficaria 220. E assim sucessivamente. Aí dentro da pasta do contratos eu posso usar, por exemplo, numérico, ou melhor, na pasta de contratos eu posso usar o próprio numérico, né? E eu posso usar também o alfabético, usando o método alfabetação, que é colocar a ordenação do último sobrenome em primeiro lugar. Por exemplo, eu vou entrar aqui um exemplo bem simples, vou entrar na pasta 6. No meu método eu coloco só um dígito. Aí eu entrei na pasta 6, que é sobre secretaria. Cliquei, entrei na pasta 6. Aí dentro da pasta 6, ao invés de eu colocar 610, eu coloco um pontinho entre eles, 6.1. Professor, isso aqui eu fiz metodologia do trabalho científico, metodologia do trabalho intelectual ou metodologia científica. Isso aqui é numeração de parágrafos no trabalho científico, na metodologia. Então, isso aqui é como se o senhor estivesse seguindo, como se fosse capítulo, subcapítulo, na metodologia científica a gente chama de primeira sessão, primeira sessão primária, primeira sessão secundária, sessão terciária e assim por diante. Segue essa mesma lógica. Eu uso essa mesma lógica como se fosse capítulo geral dentro de cada pasta. Subcapítulos, e dentro de cada subcapítulo, outros subcapítulos. Eu faço dessa forma. Eu entendo dessa forma. Se ficar fácil para você, usa dessa forma aqui, tá bom? Então ficaria assim. Ficaria mais fácil, que eu uso só um dígito. Secretaria, cliquei. Se eu tenho 3 pastas, eu uso. Repito o número geral, que eu estou dentro da secretaria, eu coloco o primeiro número que eu estou, 6. Então coloco como se fosse o número 6 em todos. Ponto. Coloco de 1 até 3, que se tiver 4 pastas, de 1 até 4. Notem que eu não estou seguindo uma ordem alfabética nele aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou seguindo uma ordem alfabética. Por quê? Eu estou seguindo uma ordem numérica. Aí eu entro dentro da pasta, por exemplo, certificados. Dentro da pasta certificados, notem que a pasta certificado é a segunda. Então, congelou o número 6, congelou o número 2 e agora tem uma nova sequência. E aqui ele já está mais ou menos em ordem alfabética, mas nem tanto.
Porque aqui, ó, o P ele está em primeiro. Por quê? Aqui não me interessa quem vem primeiro e quem vem segundo, em ordem alfabética. Por quê? Eu não estou seguindo a ordem alfabética. Eu estou seguindo uma ordem numérica. Tá bom? Porque outras pastas que vêm aqui, eu vou colocar ela alfabética, tem que ficar mudando os números aqui, fica muito confuso. Então não compensa. Tá bom? Eu só sigo pela ordem numérica. Aí eu vou entrar, por exemplo, os certificados de participação. Nos certificados de participação, eu tenho aqui por ordem numérica da seguinte forma: 0035, 0034, eu crio um número sequencial numérico, né, por assunto. Eu coloquei aqui por assunto, mas não é por assunto, é mesclado, tá bom? Ignora esse aqui, ó, método por assunto, ignora. Esse aqui é método mesclado. Aí, deixa eu só passar um negócio aqui para vocês não confundirem. Deixa eu só passar esse aqui, esquece. Opa, cadê o negócio? Esquece esse aqui. Vê, menino? Vamos? Ah, agora sim. Esquece esse aqui. Esse aqui é método por mesclado. É o meu método. Notem que aqui eu segui uma sequência. 6. Cadê o negócio? 6.6. O geral, a primeira pasta 6. Depois a subpasta 6.2. A subpasta da subpasta 6.2.1. E a subpasta da subpasta 6.2.1.1. Pronto, estou dentro dessa pasta. Deixa eu sumir aqui para vocês verem. Ó, eu estou dentro da pasta de certificação. 2.1.1. Então, é como se eu estivesse no subtítulo de certificados. Subtítulo. Tem um título geral, que é secretaria, o subtítulo de dentro da secretaria, que é certificados, e o subtítulo dentro de certificados, eu tenho o terceiro subtítulo, que é a seção terciária, que é a certificação de participação. Bom, e aqui eu tenho o 035, que eu uso uma outra forma de numeração. Notem que eu não sigo esse mesmo método de numeração que eu estou seguindo aqui. Aqui eu crio um outro. Beleza. Tendo sentido, não tem problema. Tem que ter sentido. Tá bom? Nossa, professor, isso é muito complicado. Não é quando você vai colocando em prática. Isso aqui é complicado para você interpretar. Porque realmente, até para explicar, ele é meio complicado, porque eu tenho que entender como faça sentido para você. Tá bom? Se você não entendeu, manda mensagem para o professor. Explica de novo, eu explico de outro jeito, de uma outra forma. Tá bom? Beleza. Notem ali que eu mesclei só número, né? Coloquei só número, eu não coloquei assunto. Se eu tivesse colocado assunto, eu tinha que tirar aquele número no início, eu tinha que tirar aquele número, não poderia colocar número. Aqui eu vou mesclar de uma outra forma, vou mesclar assunto, numérico e alfabeto, e por alfabetação, ou por alfabético, ordem alfabética. Então vamos lá. Aqui, eu segui a mesma forma para vocês me entenderem, tá bom? Mas aqui, deixa eu ver aqui uma outra forma. Se eu tivesse tirado isso aqui, ó, vou tirar esses aqui. 6.1, 6.2, 6.3. Esse aqui eu não tirei. Então vamos lá. Suponhamos que eu vou tirar esse aqui. Esquece esse aqui. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Pronto. Esquece que tem esses números aqui. Suponhamos que só tenha a ordem alfabética. E aqui são certificados, comprovantes de matrículas e alunos. Então, obviamente, alunos viriam em primeiro, seria primeiro, certificados seria segundo, e comprovantes de matrícula seria o terceiro. Pronto. Então ficaria essa ordem, se fosse só por assunto. Assunto primeiro, em primeiro lugar. Aí dentro da pasta alunos, eu tenho um método, eu tiro o método numérico, né? E eu coloco por nome do aluno. Nesse caso, eu coloco os arquivos, né? Os arquivos por ordem da alfabetação, colocando o último nome em primeiro, né? Coloco o último nome em primeiro, para ficar mais fácil. Pronto. Suponhamos, esse slide ficou um pouquinho desorganizado, mas suponhamos que esse arquivo, cadê? Deixa eu pegar só uma canetinha aqui. Suponhamos que esse arquivo, ele não seja um arquivo, mas seja uma pasta. Suponhamos que ele seja uma pastinha com o nome da pessoa. Aqui é uma pastinha com o nome da pessoa. Ele não é um arquivo. Ok? Aí eu clico nessa pastinha. Quando eu clicar na pastinha, eu tenho aqueles documentos de ordem 001, 002, 003. Notem que eu comecei por assunto, que é onde eu tirei aquele número da frente. Se eu continuasse com aquele número na frente,
Ele não seria por ordem de assunto, mas seria por numérico. Mesmo que tenha só o assunto, beleza, é só um informativo. Mas o que conta é o método que vem primeiro. O método primeiro, eu entro nele e dentro dele eu coloco as pastinhas por ordem do nome da pessoa, que nesse caso são os nomes dos clientes, dos alunos, e dentro das pastinhas do nome dos alunos, eu venho com a sequência de, por exemplo, contratos. Contrato 001, tracinho, o nome do contrato, 002, o nome do boleto, por exemplo, se for boleto, em sequência cronológica e assim por diante. Tá bom? Eu espero que tenha ficado boa essa explicação, porque essa aqui foi pego de surpresa. Beleza. O slide foi trocado, não tem problema. Tá bom? Eu espero que tenha sido uma boa explicação. Item vital para garantir. Primeiro, quais são as principais dicas para que eu tenha um bom conteúdo assim, organizado? Primeiro ponto, eu tenho que padronizar, deixar tudo certinho, igual. Sempre fazer da mesma forma. Isso é vital porque nessa forma, eu continuo deixando tudo certinho para manter uma qualidade, uma produtividade. Se eu ficar mudando direto os métodos, eu posso me complicar. Né? Aí, eu tenho os métodos por etiquetas. Colocar tudo certinho também, a padronização dessas etiquetas. A padronização, de uma forma geral, não tem tanta coisa que falar. É deixar tudo igual. Começou de um jeito, continua. Bom? Títulos mais claros, deixar tudo certinho, mais enxuto. Em vez de colocar um título grande, coloca um título mais enxuto. Padronização, inclusive, nos tipos de letras usadas. Se você coloca a fonte Arial, continua na fonte Arial. Se você coloca, vamos pegar lá no nome da alfabetação, se você coloca o último sobrenome em negrito e os demais sem negrito, depois da vírgula, continua com o primeiro nome em negrito sempre que você for fazer os demais. Beleza. Rotule pastas, gavetas e armários com etiquetas de boa qualidade. O que é boa qualidade? Uma boa visualização, uma etiqueta que não apague com o tempo, uma etiqueta, investir mesmo. Né? Beleza. Planejamento. O planejamento é necessário porque, mesmo com um bom planejamento, a gente deixa passar algumas coisas. Imagine sem o planejamento. Imagine. O planejamento, você faz o passo a passo antes do que vai acontecer para facilitar bastante e ser muito mais claro aonde você vai colocar e como você vai colocar esses documentos. Beleza. Regularidade. Não deixe acumular um papel, tirou lá da gaveta, volte depois que for necessário. Senão você vai tirar os documentos de ordem, por exemplo, colocando em cima da mesa, ele vai ficar tudo perdido, ele vai perder. Né? Ele vai perder o passo a passo dele, ou você vai perder esse documento depois, e fica desorganizado. Acumule os papéis. O acúmulo de papéis sem arquivo aumenta o risco de perdas e conturba o ambiente. Quanto mais por exemplo, vou lá, dou uma pasta suspensa, tiro um arquivo, depois volta a pasta suspensa para lá para o gaveta, e deixo o arquivo que eu tirei lá de dentro em cima da minha mesa. Com o tempo, eu vou esquecer qual é esse arquivo aqui, de quem ele pertence, eu acabo arquivando em um outro local. Tá? Beleza, tamanhos. Evite sobrecarregar as pastas de forma que elas possam ser arquivadas. Encheu a pasta, faz aquele negócio que eu expliquei lá, volume. Pasta dentro do computador fica mais fácil, eu posso colocar um monte de coisa. Mas a pasta física, encheu, coloca um outro. Né? Coloca um outro ponto, abre uma nova pasta, coloca o volume 2. Bom, evite manter as pastas cheias. Atualizações. Sempre esteja atualizando os documentos. Né? Sempre veja se o sistema está certinho, veja se o sistema está batendo. Se você usa um índice, que é o sistema, uma lista dos arquivos, de vez em quando imprima esse documento e vai conferindo se está tudo no lugar. Se tiver uma pasta no computador e tiver, por exemplo, vários documentos, de vez em quando dá uma visualizada, se você tiver autorização, ver se os documentos antigos podem ser eliminados. Professor, mas, por exemplo, tem lá um documento sobre numérico, 0010. E depois tem o 009, antes tinha o 009 e o 0011 no próximo. Eu posso apagar o 0010? Pode, não tem problema, você pode. Aí ele vai pular 009 para o 0011. Aí eu posso criar um novo documento e colocar 0010 no lugar desse? Não, continua a sequência. Bom, 0012, esquece. Bom, o anterior. Ah, professor, mas fica desorganizado.
Então deixe ele aí para você manter uma organização. Mas esse pode fazer assim também. E lá no índice, você colocar a observação que o 0010 foi excluído. Tá bom? Mas aí por isso que você precisa ter um índice para você fazer esse passo a passo. Show? Espero que tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, assim, se foi muito mal explicado, vocês me mandam uma mensagem assim, professor, explica de novo, aí eu faço uma outra forma de vídeo para vocês. Tá bom? Até mais.